Olá, gente querida! Hoje é 13 de fevereiro, segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui em torno da Santa Palavra de Deus nesse dia para meditar o texto do Santo Evangelho. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha pela Rádio Maria presencial em Goiânia, Goiás, ou pela rádio web para o mundo inteiro. Você que nos acompanha também pelas plataformas de podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho desta segunda-feira, que é de Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. É um texto muito curto, mas de muito significado. Trata dos sinais. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse texto do Evangelho de Marcos, os fariseus pedem a Jesus um sinal sem acreditar em sinais. Primeiro, uma palavra sobre esse grupo, os fariseus. Os fariseus se caracterizavam, sobretudo, pelo cumprimento estrito da Torá, da lei mosaica, o cumprimento estrito dos profetas. É bem verdade que os fariseus também aceitavam a chamada tradição oral, diferentemente dos saduceus, que não aceitavam a tradição oral. Os fariseus, além da Torá escrita, aceitavam a Torá oral. Segundo eles, no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei, as tábuas da lei, recebeu a Torá escrita e a Torá oral. Esse grupo sempre fez resistência a Jesus, apesar de que Jesus também tem muitos elementos comuns, semelhantes, parecidos com aquilo que é vivido pelo grupo dos fariseus. Qual é o problema fundamental? Eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Eles são mestres, são doutores, não a grande maioria, mas uma parte daqueles que são do partido dos fariseus, conhece bastante profundamente a Sagrada Escritura, os rolos da lei, os textos que já estavam à disposição no tempo de Jesus. Eles então começam a implicar com Jesus desde o início. Vocês recordam, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, juntamente com os herodianos, eles já decidiram matar Jesus. E agora, para implicar, para colocar Jesus à prova, para pegá-lo numa cilada, eles pedem a Jesus um sinal. O sinal, o milagre, o portento, o prodígio, seria uma forma de comprovar que a pregação de Jesus é verdadeira. Noutra passagem, Jesus diz: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E esse sinal de Jonas é interpretado em dois sentidos. Primeiro, o sinal de Jonas, porque Jonas pregou o evangelho na grande cidade de Nínive e os ninivitas se converteram
ao ouvirem a pregação, a palavra de Jonas. Jesus então diz: olha, aqui está quem é maior do que Jonas. O outro sinal é o sinal do peixe, simbolizando a ressurreição. Jonas entrou no ventre de uma baleia e depois foi vomitado na praia. Não precisamos interpretar isso literalmente, mas teologicamente. O sinal de Jonas é também símbolo do Messias crucificado e depois ressuscitado. Pois bem, o interessante do texto de hoje é que Jesus não admite nenhuma exceção. Ele não diz: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Não. Os fariseus pedem um sinal sem acreditar nele. Jesus dá um suspiro, fica profundamente desiludido e, de certo modo, irado. E ele diz: a esta geração não será dado nenhum sinal. Ora, Jesus acabou de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Como é que eles pedem um sinal? Não estão vendo? Se vocês olharem no Evangelho de Marcos, por exemplo, só repassando assim as folhas rapidamente. Na sinagoga de Cafarnaum, Marcos 1, 21, Jesus cura um homem possuído pelo espírito impuro. Marcos 1, 29, Jesus cura a sogra de Pedro. Marcos 1, 32, aí é um sumário. Jesus cura todos os enfermos e os possuídos pelo demônio. Marcos 1, 40, Jesus cura um leproso. Marcos 2, versículo 1, Jesus cura o paralítico. E vai adiante. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6, Jesus cura o homem da mão ressequida. Marcos capítulo 5, Jesus expulsa o demônio do homem que está possuído lá em Gerasa. Marcos 5, 21, cura a mulher hemorroíça e ressuscita a filha de Jairo. Marcos 6, a partir do versículo 30, o milagre dos pães. Marcos 6, 45, Jesus que caminha sobre as águas. Marcos 6, 53, várias curas na região de Genezaré. Marcos 7, a partir do versículo 24, Jesus cura a filha da mulher cirofenícia. Marcos 7, 31, a cura do surdo gago. Marcos 8, versículo 1, a multiplicação dos pães. Ora, não há absolutamente nenhum senso pedir um sinal depois da lista de milagres que eu acabei de fazer. No Evangelho de Marcos há inclusive relatos de milagres, há também sumários de milagres, vários sumários, e há notícias sobre milagres que Jesus realiza. Quais são os milagres que Jesus faz? Jesus realiza curas, a cura de enfermos. Jesus realiza expulsão de espírito impuro ou exorcismo. Jesus realiza ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo. E Jesus realiza milagres de domínio sobre a natureza, como a tempestade acalmada, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, etc. São milagres de intervenção de Jesus sobre a natureza. O que Jesus quer dizer? Para quem não tem fé, para quem não acredita, para quem não quer aceitar, mesmo tendo feito já uma lista de milagres, uma lista de sinais, para quem não quer, qualquer desculpa serve. Os fariseus, na verdade, querem pegar Jesus numa cilada, querem pô-lo à prova. Eles pedem sinais sem acreditar neles.
É triste. E Jesus, irado, responde de modo bastante peremptório, bastante seguro e firme. É bonito, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, no discurso de parábolas, Jesus diz: atenção ao modo como ouvis, atenção ao modo como escutais. Então, atenção como nós nos colocamos diante da docilidade e da ação salvífica de Deus. Podemos ser cínicos, podemos ser fechados, obtusos, coração cerrado, coração fechado, coração verdadeiramente endurecido, marcado pela cegueira, marcado pela crítica, pela acidez, pela ironia, pelo sarcasmo, pelo dedo em riste, sempre pronto a apontar o defeito dos outros, querendo pegar Jesus numa cilada, pô-lo à prova. Mas é bonito perceber como os pobres, os doentes, os necessitados acorrem a Jesus para receber uma palavra, a pregação do Evangelho, para perceber a ação salvífica de Deus na pessoa de Jesus. E nós? Como nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, diante do Evangelho? Somos céticos e cínicos, querendo sempre pôr Jesus à prova, ou temos um coração de pobre, como o de Maria, um coração disponível, despojado, que se esvazia para acolher a novidade de Deus? Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.